façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Se quiser saber sobre isso. Mas, então eu comento assuntos que eu tenho que comentar do dia a dia, mas eu posso trazer notícias como essa que eu vou comentar agora, que foi uma das coisas mais bombásticas que saíram nos últimos tempos, que você não vai ver na imprensa brasileira por razões óbvias, né? Essa notícia é absolutamente importante, impressionante. Esse relatório bombástico do Congresso dos Estados Unidos, aliás, a notícia está no Paulo Figueiredo Show exclusivamente para os meus apoiadores. Muitas notícias no site são liberadas para todos, mas essa é exclusiva, não saiu em nenhum lugar no Brasil e está exclusivo para os meus apoiadores, porque tem anos que existe a suspeita de que a publicidade das grandes corporações no mundo, momento chapéu de alumínio, aqui, teoria da conspiração, mas eu vou falar de um relatório do Congresso dos Estados Unidos. Então tem anos que suspeitam que a publicidade das grandes corporações é utilizada para avançar as agendas políticas da esquerda. Então, era uma suspeita. E agora sai esse relatório bombástico, publicado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a mesma que divulgou as decisões do Alexandre, é o mesmo comitê do Jim Jordan. Eles publicaram esse relatório chamado Garm's Harm, né, o mal dos Garm, como as maiores marcas do mundo buscam controlar o discurso online. E eles mostram como que essa GARM, que é a Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para a Mídia Responsável. Esses caras são um grupelho de meia dúzia de pessoas colocados lá por bilionários que agem de forma coordenada para controlar o que pode ser discutido online ou não. Então, quem são esses caras, né? Existe uma coisa chamada World Federation of Advertisers, a Federação Mundial dos Anunciantes. Pode deixar na tela, Bruno, pode deixar. Essa Federação Internacional dos Anunciantes, em 2019, né, logo depois ali da onda da eleição do Trump, quem é aluno do Fim da América sabe que 2018 e 2019 foi a virada para o discurso online, para o controle do discurso online. Então, em 2019, a Federação Internacional dos Anunciantes criou esses caras, esse GARM, esse grupo, né? Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para Mídia Responsável. Essa associação dos anunciantes globais, ela representa 150 das maiores marcas do mundo e mais de 60 associações nacionais de anunciantes. Então, só para vocês terem uma ideia, os membros dessa Federação Mundial de Anunciantes, eles representam 90% dos gastos do mundo com publicidade. Eu estou falando de quase $1 trilhão de dólares por ano que esses caras controlam. Vou repetir. Existe um grupo que controla 90% dos gastos globais de publicidade. $1 trilhão de dólares por ano. E esse grupo, em 2019, criou uma associação para anúncios responsáveis. E eu estou falando de Unilever, Mars, Procter & Gamble, todos esses caras, inclusive a turma do nosso Jorge Soros lá, Jorge Paulo Lema. E o que eles dizem? Eles dizem que trabalham para garantir a segurança da marca
Vou aqui abrir aspas. Assegurando que os anúncios não apareçam ao lado de conteúdos prejudiciais. É por isso que essa turma dos Sleeping Giants tem sucesso. E o que o Congresso dos Estados Unidos mostrou agora? Mostrou que esses caras do Garmin simplesmente influenciam as redes sociais e os grupos de mídia para decidir o que vai ser monetizado ou não monetizado. E muitas vezes eu abordo anúncios aqui no programa, assuntos aqui no programa, e o programa é desmonetizado. Ora, a Jovem Pan foi desmonetizada. Esses caras, agora a gente tem documentos, graças ao Congresso dos Estados Unidos, comprovando que eles são os grandes determinantes. Olha que loucura. O Garmin recomendou que os membros deles parassem de anunciar no Twitter depois da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, em 2022. A gente tem os e-mails internos mostrando as discussões sobre como boicotar, como pressionar o Twitter para atender as demandas deles. Tem um e-mail de novembro de 2022, por exemplo, que mostrando um funcionário de uma empresa de energia da Dinamarca, que é membro da Garmin, que pediu à organização para que organizasse uma reunião para discutir a situação do Twitter com um boicote coordenado. Numa outra comunicação, esse mesmo funcionário dessa empresa, Orsted, diz que, com base nas recomendações da Garmin, eles pararam a publicidade, toda a publicidade paga no Twitter. Segurança da marca. Lembram aquele dia que o Elon Musk perguntaram para ele a respeito disso, né? Numa entrevista, e ele falou: olha, se você quiser me subornar com dinheiro de publicidade, vá para PQP. Era disso que ele estava falando, dessa aliança. O líder dessa organização, e eu volto a dizer para vocês, se você não entende isso que está acontecendo, isso é o globalismo em ação, isso é a elite, é o establishment, são meia dúzia de pessoas discutindo o que você vai assistir, o que você vai falar. É desigual, a competição é desigual. O líder da Garmin, o tal do Rob Rackovitz, discutiu em vários e-mails internos das reuniões que ele teve com Elon Musk. Ele se gaba de ter enfrentado o Elon Musk e disse que, graças a ele, o Twitter estava 80% abaixo das previsões de receita. Entendam o que está falando. O cara está se gabando do poder dele de impedir que o Elon Musk tenha liberdade de expressão no Twitter. Então, quando a gente fala assim, quem fez o Elon Musk voltar atrás no assunto tal, pô, é dessa gente que a gente está falando. São essas pessoas. Isso, obviamente, viola a legislação antitrust dos Estados Unidos. Anticartel, antimonopólio. Porque é justamente isso, uma entidade controla 90% de um segmento, decidindo, agindo para pressionar um agente de mercado para agir de acordo com os interesses deles. Obviamente legal. Vocês lembram da polêmica que teve com o Joe Rogan no podcast dele? Eu não posso nem falar muito sobre esse assunto aqui, mas quando o Joe Rogan começou a falar sobre aquele procedimento médico para tratar uma certa doença, que ele falou que não era para as pessoas tomarem, etc. Tem e-mails internos, um cara chamado Joe Barone, da Group M, uma das principais agências de publicidade do mundo, ameaçou, falou também com o Spotify que eles iam cortar os anúncios. O Rob Rackovitz pressionou a Spotify, falando: olha, se vocês não banirem o Joe Rogan, nós vamos cortar os anúncios de vocês, nós vamos fazer... ainda ameaçou de fazer comentários públicos desfavoráveis. Isso não é brincadeira, cara.
Essa GARM discutiu, a gente tem as atas, tem os documentos, várias estratégias para tirar publicidade dos sites conservadores, como o Daily Wire, que inspirou o Fio Diário, o Breitbart News, desmonetizar os caras, de forma que eles não recebessem anúncios nem automáticos. Tem comunicações internas desse John Montgomery, da Group M, dizendo que, admitindo que a empresa dele monitorava de perto esses sites, esperando que eles cruzassem a linha para esperar uma desculpa para a exclusão da lista de anúncios. Eles montaram um negócio chamado Global Disinformation Index, Índice Global de Desinformação, e um negócio chamado NewsGuard, que são ONGs, obviamente cheias de dinheiro, né? Porque, eu volto a dizer, esses caras controlam $1 trilhão por ano de dinheiro de publicidade. E eles pegaram todos os sites de direita e disseram, site de direita não. E não é pouco. A gente vê todo esse... Entendo o que eu estou dizendo, né? Porque às vezes não é claro para as pessoas. Eu estou dizendo que tem um grupo com $1 trilhão por ano que determina quais são os veículos de mídia viáveis e os inviáveis. Se você está nas graças desse cara, como uma Globo News, você tem dinheiro infinito. Se você tá sem esses caras, você não vai achar anunciante nunca. Isso é muito sério, cara. É matar, é o incentivo, é a cenoura e o porrete. É o porrete nos conservadores e a cenoura para a esquerda. De forma que fica claro para você. Você fala assim, pode tirar da tela, Bruno. Fica claro aqui para você. Você quer ir à porta da esquerda, onde você tem $1 trilhão por ano, ou você quer a porta da direita, onde você não vai ter nada, você vai ser desmonetizado, etc, etc. E eles querem expandir. Cara, o do relatório é muito poderoso. Eu li o relatório inteiro. São planos para incluir ferramenta de inteligência artificial que vão automatizar. Sabe para que serve a inteligência artificial? Para isso. Para identificar o que é conteúdo de direita e o que é conteúdo de esquerda, esconder todo o conteúdo de direita, desmonetizar, bloquear e censurar. Se não agradar o cartel de anunciantes, é retirado. Tá lá, Comitê Judiciário da Câmara, foi responsável pela investigação, tem evidências claras de que esse grupo, esse GARM, instruiu os seus membros a boicotar a publicidade no Twitter. Qual o caminho? Como que eu vou competir com esses caras? Que mundo é esse? Como é que o Daily Wire sobrevive? Como é que o Steven Crowder sobrevive? Como é que o Paulo Figueiredo Show sobrevive? Graças a você. Então você tem as opções são muito claras aqui. Ou você deixa os bilionários decidirem o que vai ser falado, ou você toma as rédeas do seu conteúdo, como fazem os americanos. Eu cobro a sociedade brasileira, porque a gente não tá na nossa... Não é por acidente. O Daily Wire se tornou uma empresa que fatura mais de $100 milhões por ano. O Steven Crowder, eu fui no estúdio dele. 40 pessoas trabalhando em loco. Mais tantas remotamente. É estúdio, é câmera, cara, é tudo. O americano vai lá e assina o conteúdo que ele gosta. Ele patrocina, porque ele entende que ele está lutando contra essas GARM da vida. O brasileiro não correspondeu ainda. Porque proporcionalmente, a gente deveria ter muito mais iniciativas bem-sucedidas. A gente tem ali o Brasil Paralelo, está indo bem, o Oeste e tal, mas ainda são poucas. Ainda é incipiente comparado com o que eles têm aqui nos Estados Unidos. Você pode apoiar diretamente o meu trabalho. Você tem duas formas de fazer isso.
Você pode, todas elas através do meu site. Você pode entrar aqui no link na descrição, www.paulofigueiredoshow.com, e você tem as duas formas. Você pode ser meu apoiador, com uma quantia aqui, com um cupom de desconto que está aqui na descrição, pouco mais de $5 por mês. É uma promoção do Big Mac, eu volto a dizer. É muito pouco para a maioria das pessoas. Para você que está me assistindo, você sabe, $5 não vai quebrar a tua... Um Big Mac por menos não vai mudar a tua vida. Para alguns vai. E aí é importante que você pague por conta, você vai ter conteúdo exclusivo, mas que você pague para o funcionamento do Paulo Figueiredo Show para quem não pode pagar, para as pessoas mais humildes. É uma responsabilidade. E, é claro, há aqueles que estão prosperando, porque estão muito bem. A essas pessoas eu convido para se tornarem meus patronos Gold. Vão me dar muita alegria me tornando meus patronos Gold. É o grupo que eu abro a terça-feira e a quinta-feira e pergunto o que vocês querem, qual é a pauta de hoje, o que vocês acham que é bom falar. É o grupo que tem discussões. Outro dia teve arranca-rabo feio no grupo, mas enquanto as discussões são respeitosas, eu gosto. É o grupo que se reúne para ir junto na manifestação. É o grupo que faz encontro, é o grupo que vem me encontrar aqui nos Estados Unidos no final do ano. Então, esses patronos Gold contribuem com um pouco mais, com a quantia de $50 por mês ou $500 por ano. Que bom, porque pô, o cara, em vez de comprar mais um tênis caríssimo, né, ou pô, botar a gasolina super premium na Porsche dele, ou fica numa diária a menos no hotel em Dubai que ele vai ficar, em $500 por ano. Em um ano, $500. Acho que é uma boa forma de você investir o seu dinheiro. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.